Uma das mais antigas civilizações do mundo vem mostrando uma nova face no século XXI. E avança para se tornar uma das maiores potências globais. O que sabemos sobre ela? China Moderna, tema desta série do Café Filosófico. O ano era 1978. Quando Deng Xiaoping chega ao poder, a ideia ousada era finalmente tirar a China do isolamento, da instabilidade econômica e da pobreza. Ao iniciar um processo de reformas, o líder chinês promoveu um redesenho do país mais populoso do planeta, que trouxe mudanças importantes no cenário internacional. O que esses 40 anos de transformações na China indicam para os novos caminhos desse século? Esse processo de redesenho do século XXI é, sobretudo para nós que vivemos ou passamos boa parte da nossa vida no século XX, um momento de gigantescas transformações. Eu arriscaria dizer, sem precedentes na história da humanidade, do ponto de vista da sua velocidade e da sua profundidade. Eu queria começar, na verdade, falando um pouco, então, de como eu vejo essa transição do século XX para o século XXI e, ao final, colocar um pouco a minha percepção e a minha experiência em relação àquele que é, a meu ver, o protagonista principal do século XXI, que é a China. Não acho que a China, pelo menos, como dizem os americanos, in the foreseeable future, num futuro previsível, venha a ser a potência hegemônica em escala global, ultrapassando os Estados Unidos. Não acredito que isso aconteça, pelo menos, de novo, parafraseando os americanos, in our lifetime. Mas algo é incontestável. O grande personagem que muda o século XXI em relação ao século XX chama-se China. Esta é a grande diferença entre os dois períodos históricos. Eu tenho a convicção que nós vivemos, pelo menos, a mudança de dois paradigmas históricos importantes no atual período em curso. Primeiro, eu chamaria de uma mudança de menor intensidade ou menor amplitude histórica. Nós vivemos o período pós-Guerra Fria. Ou seja, de 1989 para cá, se transformou o cenário internacional. Nós passamos de um período de bipolaridade, que foi o que marcou a Guerra Fria, lembrando apenas que esse período histórico começa ao final da Segunda Guerra Mundial, quando emergem duas superpotências vitoriosas. Estados Unidos e União Soviética vão ser os protagonistas de um período histórico, cada um representando, portanto, um campo ideológico. Os Estados Unidos, naturalmente, representando o campo baseado numa proposta de economia de mercado, de democracia representativa, enquanto, do outro lado, a União Soviética representando uma proposta antagônica de organização política, econômica e social, que se convencionou chamar de modelo soviético, uma economia planificada, só um agente, o Estado, e a ditadura do proletariado, um sistema de partido único, o Partido Comunista da União Soviética. A Guerra Fria foi marcada pelo embate entre essas duas potências e esse padrão acaba ruindo em novembro de 1989, exatamente há 30 anos, com a queda simbólica do Muro de Berlim, que era o maior ícone desse mundo dividido em duas metades. Nas duas décadas iniciais pós-Guerra Fria, entre 89 e a crise financeira de 2008 e 2009, os Estados Unidos foram brutalmente hegemônicos no cenário internacional. Os Estados Unidos, gente, naquele momento, em algum momento daquelas duas décadas, com 5% da população do planeta, respondia por 33% do PIB global. Nós vamos ter a crise econômica, a crise financeira internacional 2008 e 2009, que vai marcar uma nova etapa desse período pós-Guerra Fria. Então, eu divido o período pós-Guerra Fria nas primeiras duas décadas que marcam a hiperhegemonia americana e pós-hiperhegemonia americana, após a crise financeira internacional, que foi simbolizada pela quebra de um banco, se vocês se recordam, a quebra do Lehman Brothers. E, a partir de 2009, se desenha um novo cenário pós-Guerra Fria,
em que nós já podemos claramente falar num mundo multipolar, não mais um mundo unipolar, tampouco no mundo bipolar. Nós começamos a ver claramente que os Estados Unidos continuam hegemônicos, mas sem a mesma prevalência em relação a outros players importantes do cenário global. Eu me refiro, obviamente, à China, me refiro à Índia, me refiro, em boa medida, a uma recuperação da Rússia. O outro padrão histórico que eu acho que nós testemunhamos o seu fim, esse é bem mais profundo, bem mais intenso. Nós testemunhamos, a meu ver, sem sombra de dúvida, o fim de um padrão que durou algo em torno de 300 anos, que é a civilização eurocentrista. Nós podemos também falar em termos de oceanos. Se falarmos em termos de oceanos, durante 300 anos, a maior parte do poder político, econômico e militar esteve situado no eixo do Oceano Atlântico. As grandes potências ao longo de 300 anos eram o Reino Unido, a França, em algum momento os Estados Unidos da América, as potências coloniais europeias, enquanto grandes potências asiáticas históricas viviam momentos de declínio. Nós vamos ter isso, sobretudo, a partir do século XVIII. A Revolução Industrial representa o combustível para essa decolagem, enquanto civilizações, repito, como China e Índia, entram em decadência. E nós vamos ter, portanto, 300 anos de poder político, econômico e militar concentrado na área do Oceano Atlântico, simbolicamente falando. Quando eu fui morar em Pequim, em 1994, eu entro no Ministério das Relações Exteriores da República Popular da China, por algum motivo, e vejo fixado na parede um outro mapa-mundi, do mesmo mundo. Só que neste outro mapa-mundi, a laranja foi cortada a partir de um outro ponto. E o que está mais próximo do centro do mundo? A China. Ou seja, o Oceano Atlântico vai cair para um outro lado e o Oceano Pacífico fica mais centralizado. É o mesmo mundo, visto a partir de uma outra ótica. E eu não tenho dúvidas, portanto, de que nós vivemos um momento histórico dramático em que o eixo de poder político, econômico e militar, que por 300 anos se concentrou no Oceano Atlântico, se transferiu, ou está se transferindo, para o Oceano Pacífico. Até porque, qual é a relação bilateral hoje mais importante no cenário global? Estados Unidos e China. Portanto, nós estamos vivendo, repito, dois momentos de mudança de padrão histórico muito importantes. Da bipolaridade da Guerra Fria para um mundo multipolar, de um mundo eurocentrista para um mundo em que a região do Pacífico é fundamental. No próximo bloco, não importa a cor do gato. O que importa é que ele mate o rato. Essa é uma das frases símbolo das mudanças chinesas. Por séculos, ao menos para nós ocidentais, o mapa político sempre foi visto com a Europa ao centro. Mas nas últimas décadas, essa configuração vem se modificando. como vem se desenhando o cenário global nesse século XXI? E o que leva a China, um país governado pelo Partido Comunista, a entrar na cena do capitalismo mundial? Eu identifico 4 grandes ingredientes que são responsáveis por essas mudanças que desenham esse século XXI. Eu vejo economia de mercado, eu vejo urbanização, eu vejo ascensão de classes médias e o quarto, a revolução tecnológica. O século XX foi marcado pela experiência da tentativa de construção de sociedades contrárias à ideia da economia de mercado. Segundo, por exemplo, o Eric Hobsbawm, um historiador, o grande, ou um dos momentos mais modelares e marcantes do século XX foi a tentativa de se criar uma sociedade baseada nas teorias marxistas, a experiência da União Soviética, que rejeitava a economia de mercado. Ao mesmo tempo em que a União Soviética entra em colapso e as ideias de rejeição à economia de mercado entram em crise,
Nós vamos ter um processo anterior e que eu vou voltar a abordar, que reforça a ideia da importância da economia de mercado, com as suas características, né? Vamos lembrar o que é uma economia de mercado, essencialmente oferta e demanda, consumo, propriedade privada. Pode ter, é claro, economias de mercado com diferentes graus de aberturas, com diferentes graus e relações distintas entre alguns desses elementos que eu citei. Mas vamos usar a economia de mercado como um conceito amplo. O colapso da União Soviética em 91, levando consigo, ou colocando em xeque, boa parte das ideias que rejeitam a economia de mercado, é precedido por um movimento em 1978, quando um líder chinês, chamado Deng Xiaoping, inicia um processo de reformas em que a economia de mercado é um dos pilares centrais. Uma das frases clássicas de Deng Xiaoping para descrever esse processo que ele deslancha em 1978 é um ditado popular da sua província natal. Ele nasceu na província de Sichuan, que fica ali numa região mais a oeste, e a frase pode ser traduzida de várias formas, mas uma das traduções mais aceitas e mais utilizadas é a seguinte: não importa a cor do gato, o que importa é que ele mate o rato. Essa é uma das frases símbolo das mudanças chinesas. O que Deng Xiaoping queria dizer por meio dessa metáfora? Por meio, repito, dessa frase da cultura popular da sua província natal. Qual era o rato a ser morto? A pobreza, o isolamento, que marcaram a China desde a sua decadência a partir, sobretudo, do século XVIII e do século XIX. Os últimos 10 anos do período maoísta são chamados de Revolução Cultural e correspondem a um período de profunda radicalização do regime comunista, do regime maoísta. E representou, na prática, mais mortes, mais instabilidade e mais isolamento para a China. Quando Deng Xiaoping chega ao poder em 78, a percepção dele e a proposta dele é finalmente sacar, tirar a China dessa situação na qual ela havia vivido pelo menos algo em torno de 200 anos, atravessando diferentes regimes. O fim do regime feudal, o início do regime republicano e as primeiras décadas do regime comunista. Deng Xiaoping vence essa luta pela sucessão, vai deslanchar as reformas, conhecidas pelo seu nome oficial de socialismo com características chinesas, e um dos aspectos fundamentais da sua estratégia, do ponto de vista político, era desfazer uma das heranças mais nocivas do maoísmo, o excessivo culto à personalidade de Mao Tse-tung. Ou seja, Deng Xiaoping, embora ele vai se manter como o homem forte da China até a sua morte em 1997, mas ele passa a privilegiar um tipo de governo colegiado, em que, claro, ele continua sendo o homem forte, mas sem repetir a mesma atitude centralizadora e imperial de Mao Tse-tung. Então, o que Deng Xiaoping queria dizer em 1978, por que não importa a cor do gato? A metáfora é a seguinte: eu, Deng Xiaoping, sou comunista e morrerei comunista. Porém, ao observar a história recente da humanidade, eu só encontrei uma fórmula de gerar riqueza. Ele não disse com essas palavras, essas são minhas, mas o resultado é esse. Esse sistema se chama economia de mercado. Nós vamos passar a introduzir na China governada pelo Partido Comunista elementos de economia de mercado, oferta e demanda, propriedade privada em diferentes graus, consumo, investimentos. E é isso que vai permitir a decolagem da China. A partir do momento em que a União Soviética entra em colapso em 91,
Nós vamos ter um período histórico em que, praticamente, no cenário global, poucos movimentos vão questionar o modelo da economia de mercado. Excetuando a ditadura norte-coreana, até outros regimes ortodoxos comunistas acabaram fazendo concessões à economia de mercado. Peguem o caso de Cuba, onde o regime comunista ainda sobrevive, mas adotando lentamente, muito mais lentamente que a China, mas também adota elementos de economia de mercado. Eu não sei se vocês já ouviram falar em Doi Moi. Doi Moi é o processo de reformas do Vietnã. O Vietnã também, até hoje, governado pelo Partido Comunista, aquele dos Vietcongues, da guerra, símbolo da Guerra Fria, do conflito com os norte-americanos, ainda governam o Vietnã, injetam economia de mercado e transformaram o Vietnã numa das mais ascendentes estrelas do novo cenário asiático. A economia de mercado, portanto, acaba permeando, inclusive, projetos políticos historicamente associados às ideias de esquerda. Esse é um elemento fundamental para entender o desenho do século XXI. Vamos colocar mais um vetor importante aqui. Mais economia de mercado, mais oferta e demanda, mais consumo, vai trazer um outro elemento, para mim, de uma relevância gigantesca, que nós aqui, talvez, no Brasil, damos pouca relevância, porque o Brasil já é um país urbano há muito tempo. É o elemento da urbanização. Pela primeira vez, gente, em 2014, a ONU anunciou que, pela primeira vez na história da humanidade, se atingiu a cifra de 50% da população do planeta vivendo em zonas urbanas. Ou seja, ao longo da história da humanidade, a maioria da nossa população global sempre viveu em áreas rurais. Claro que continente asiático e continente africano têm concentrado nos últimos tempos a maior parcela das populações rurais. Se a gente olhar para a Europa, se a gente olhar para os Estados Unidos, se a gente olhar para a América Central e do Sul, o processo de urbanização já foi bastante intenso. No entanto, o que tem ocorrido do ponto de vista de urbanização em África e, sobretudo, na Ásia, é algo sem precedentes na história da humanidade. Eu tenho um dado que eu acho absolutamente impressionante e eu costumo dizer que se um dia eu estiver diante de um marciano e me perguntar, Jaime, me dá um dado para eu voltar para Marte e entender exatamente essas mudanças que vocês atravessam no século XXI na sua civilização. E o dado que eu vou dar para ele é o seguinte. Marciano, quando eu fui morar na China em 1994, eu descobri, à época, ignorância minha, que não sabia até então, que 80% da população chinesa vivia na zona rural. Gente, 94, do ponto de vista histórico, é ontem. Esse número hoje, esse índice hoje, caiu para algo em torno de 50%, de 50% para 45%. Ou seja, nós estamos falando de, se a gente alargar a percepção, esse período de reformas da China, algo em torno de 30 pontos percentuais da população chinesa saiu do campo e foi para a cidade. Isso, em números absolutos, significa algo em torno de 400, 500 milhões de chineses. Em 30, 40 anos, saíram do campo e foram para a cidade. Talvez não haja, na história da humanidade, um processo de urbanização tão acelerado, em tão curto espaço de tempo. No próximo bloco, uma das grandes novidades no cenário internacional no século XXI se chama classe média global. Até pouco mais de 30 anos atrás, a China era essencialmente um país rural. Mas com as reformas implementadas por Deng Xiaoping, esse cenário mudou. houve um impressionante processo de urbanização.
E mais, a mudança da economia elevou a renda da população, deu acesso ao consumo e fez surgir a classe média chinesa. Esse processo de modernização inseriu o país no cenário da economia global e impulsionou o desenvolvimento tecnológico, o que pode ser decisivo para o futuro da China e impactante para o futuro do mundo. Mais economia de mercado, mais urbanização. Nós temos o surgimento, e esse é o terceiro vetor que eu quero trazer, de algo também inédito na história da humanidade. Algo que alguns especialistas definem como a classe média global. As reformas que a China é pioneira e que depois são, eu não diria copiadas, mas que influenciam movimentos, como eu já mencionei, no Vietnã, na Índia, na Tailândia, Camboja, Indonésia, modelos que depois se convencionou chamar de países emergentes. Isso significa o surgimento de uma classe média global que, em 2016, o Brookings Institute, que é um think tank norte-americano, um centro de pesquisa dos Estados Unidos ligado ao Partido Democrata, mas que tem estudado muito esse tema, eles lançaram há pouco tempo um estudo em que eles sustentam que a chamada classe média global, que depois nós vamos falar sobre como defini-la, em 2016, atingiu 3,2 bilhões de pessoas. A população global, nesse mesmo período, é algo em torno de 7. Ou seja, quase a metade do planeta ascende à categoria, ou faz parte da categoria, classe média global. Eu vou trazer uma compreensão talvez mais sociológica e menos economicista. Classe média, vamos entender que são aqueles setores, é claro um conceito elástico, mas são aqueles setores da sociedade que conseguem ultrapassar a barreira da subsistência, que com a sua renda já conseguem ter um mínimo de consumo que não corresponda simplesmente às suas fundamentais necessidades básicas de habitação, alimentação, saúde e educação. Ou seja, começa a existir um mundo novo de classe média pelo planeta. Alguns personagens que jamais existiram. Volto à China. Hoje nós estamos falando, de novo com esse conceito elástico, de uma classe média chinesa que hoje já tem capacidade de consumo significativo. Nós estamos falando de algo em torno de 400 milhões de chineses. A pergunta que eu faço, quando houve classe média dessa magnitude na China? Se a gente lembrar que a China foi feudal, depois basicamente ela é comunista da ortodoxia maoísta. Então esse personagem chamado classe média chinesa, robusta dessa forma, numerosa dessa forma, é um personagem novo. Nós temos uma classe média na Índia hoje, gente, que tem um histórico maior do que a China de capitalismo e de economia de mercado, mas nós temos hoje uma classe média indiana de também algo em torno de 400 milhões de pessoas. Nós temos classes médias ascendentes na Ásia, sobretudo, mas isso acontece também na América Latina, acontece na África. Claro que são movimentos que passam muitas vezes, e lamentavelmente no Brasil a gente tem sentido isso há muitos anos, por idas e vindas, por processos de avanço, de consumo. Vamos lembrar o que foi o Brasil chamado o fenômeno da classe C e D, a ascensão da classe C? Lamentavelmente, nós mergulhamos numa recessão longa demais, mas se você ampliar do ponto de vista de um olhar histórico, se eu voltar a conversar com o Marciano, eu vou dizer que uma das grandes novidades no cenário internacional no século XXI se chama classe média global. Qual é o quarto vetor? Esse quarto vetor que completa a equação e sobre o qual eu vou falar muito pouco, porque não é exatamente o objeto do meu estudo, mas certamente aqui entre vocês a gente que conhece muito mais esse tema, que é a revolução tecnológica. Então nós temos no século XXI
um mundo com mais economia de mercado, um mundo mais urbano, um mundo com mais classe média e um mundo com mais tecnologia. E, claro, vai caber a nós entender, estudar e analisar o impacto dessas mudanças que são tectônicas. Ou seja, se desenha todo um novo cenário com seus desafios e com as suas, obviamente, vantagens. Ora, quando o Deng começa as reformas, a pergunta óbvia é a seguinte: como implementar esse processo de modernização da China? A primeira fase das reformas, essas reformas, repito, arquitetadas para tirar a China do seu atraso do ponto de vista econômico, essa primeira fase visa a descoletivização do campo. Ora, no período comunista, a propriedade da terra, a política agrícola, a política de preços era totalmente definida pelo governo, pelo Estado chinês. O primeiro embrião importante de economia de mercado, o Deng Xiaoping vai instalar exatamente no setor da sociedade chinesa mais importante do ponto de vista numérico, a população rural. Ou seja, a partir daquele momento, o agricultor chinês não vai ter a propriedade da terra, ele vai ter um direito de uso da terra, mas ele vai poder escolher o que ele vai plantar, ele vai poder ir ao mercado, vender a sua produção e oferecê-la e definir o preço, não a partir das diretrizes do governo, mas a partir de mecanismos de economia de mercado. Começam, assim, as primeiras injeções de oferta e demanda, consumo, economia de mercado no país mais populoso do planeta. Vem, então, a segunda fase desse processo de 40 anos de reformas que nós testemunhamos. A segunda fase é quando Deng Xiaoping, obviamente, conclui que a construção de uma economia moderna não pode depender de um setor agrícola. A pergunta é: como, portanto, inserir a China nesse cenário da economia global? A opção do socialismo com características chinesas, o nome utilizado para descrever esse sistema, é a aposta na industrialização. E, durante muito tempo, se associou, portanto, a decolagem chinesa a essa fase da industrialização acelerada, baseada em mão de obra mais barata, atração de capitais estrangeiros por meio de uma série de incentivos, industrialização, exportação para mercados externos. Essa fórmula vai funcionar basicamente, ela continua funcionando, mas ela vai ser o motor básico da economia chinesa. Nós podemos dizer ou mencionar duas datas que são divisores de água. A primeira é 2001. 2001 é quando a China adere à Organização Mundial do Comércio, a OMC. O que significa esse momento? É quando a China diz para o mundo: olha, eu quero agora fazer parte de um sistema de comércio internacional em que eu possa expandir ainda mais a minha presença comercial pelo mundo. Então, a primeira fase, descoletivização do campo. A segunda fase, a industrialização acelerada, a plataforma de exportações. E a terceira fase, iniciada em 2001, eu, China, começo também a desenvolver um mercado doméstico, cujo consumo será uma mola também de desenvolvimento econômico. Essa fórmula, essa terceira fase, vai ganhar uma dimensão muito mais relevante a partir da crise financeira internacional de 2009. Ora, o que acontece nesse momento, com a quebra do Lehman Brothers como símbolo? Nós vamos ter os Estados Unidos mergulhando numa crise econômica, se vocês se recordam, nós vamos ter a Europa mergulhando numa crise econômica, e o que fica claro para a liderança chinesa naquele momento? Que o modelo de desenvolvimento econômico, impulsionado, sobretudo, pelas exportações, já não é interessante para Pequim, por dois aspectos. Primeiro porque, pós-crise, o consumo de americanos e europeus tende a quê? A diminuir. Segundo aspecto, China, em 2009, 2010,
já contabilizo algo em torno de 30 anos de reformas econômicas. E eu já posso claramente aspirar, desejar, e já estou ocupando um novo posto no cenário da geopolítica internacional. Portanto, a mim me interessa também um modelo de desenvolvimento que não seja tão dependente de mercados externos, porque isso me deixa o quê? Mais vulnerável. Ou seja, se eu quero e tenho condições de ser um player global mais relevante depois de 30 anos de um crescimento econômico que, nesse período de 30 anos, gente, acumulou taxas, em média, de 9% a 10% ao ano. Vocês podem imaginar o que é um país crescer durante 3 décadas de 9% a 10% ao ano. Então, a partir de 2009, a China quer trocar a sua opção de desenvolvimento e plataforma de exportação e investimento, seja estatal, seja privado, por um modelo baseado em consumo interno e investimento em inovação e tecnologia. Em 2012, já dentro desse cenário de mercado doméstico e aposta em inovação, a China entra num período sob a liderança de Xi Jinping, que acumula os cargos de presidente do país, secretário-geral do Partido Comunista e chefe da Comissão Central Militar. No próximo bloco, Deng Xiaoping costumava dizer o seguinte: reformas são como andar de bicicleta. Se parar de pedalar, cai. Da industrialização acelerada, baseada em mão de obra barata, a atração de capital estrangeiro, a China do presente e do futuro investe fortemente em inovação e tecnologia. na última década, a China passou a ter a segunda maior economia do mundo e hoje faz frente à histórica hegemonia dos Estados Unidos. Entrando no panorama mundial, a sociedade chinesa trilha novos caminhos e se depara com grandes dilemas. Viver a abertura econômica, a influência de costumes e tendências de outros países e, ao mesmo tempo, manter sua identidade política e ideológica. E aí nós vamos ter hoje Xi Jinping diante do que eu chamo o aprofundamento do paradoxo chinês. O que é o aprofundamento do paradoxo chinês? A partir de 1978, há uma linha vermelha desenhada imageticamente na sociedade chinesa. Desta linha vermelha para lá está a população chinesa, que a partir de 78 vai poder consumir, vai poder investir, vai poder se associar a estrangeiros, vai poder prosperar, vai poder florescer do ponto de vista econômico. Mas qual é a linha vermelha que ela não pode cruzar? É a linha do poder político. Ou seja, o monopólio do poder político se mantém nas mãos do Partido Comunista Chinês. Deng Xiaoping costumava dizer o seguinte: reformas são como andar de bicicleta. Se parar de pedalar, cai. Qual é um caminho quase que inevitável? E Xi Jinping deixa isso muito claro nos seus discursos. Aprofundar a expansão da classe média chinesa. E 2, aprofundar os investimentos em inovação e tecnologia. Ou seja, essa é a característica principal da manutenção das reformas da China a partir de agora. Aquela China do parque de exportações, aquela China notabilizada pela exportação de produtos de baixo valor agregado, é substituída por um outro modelo econômico. Eu vou dar só um dado impressionante. Os Estados Unidos, recentemente, o ano passado ou retrasado, registraram algo em torno de 54 mil patentes. A China registrou 52 mil patentes.
Hoje, o maior supercomputador do mundo não está localizado no Vale do Silício, está na China. Hoje, a China se notabiliza por exportar tecnologia, por exportar capital, e é esse o caminho que Xi Jinping pretende continuar. Qual é o paradoxo aqui? A pergunta é como manter, do ponto de vista do Partido Comunista, esse contrato social em que o monopólio do poder se mantém nas mãos do partido. E eu costumo lembrar, e das minhas conversas, tanto com chineses como com observadores que se debruçam sobre o país, que há duas experiências históricas que o Partido Comunista Chinês estuda intensamente para evitar erros, o que não significa que não possa cometê-los. A primeira experiência que o Partido Comunista Chinês estuda 24 horas por dia, 7 dias por semana, é o fim da União Soviética. Ou seja, por que o Partido Comunista da União Soviética entrou em colapso, por que ele ruiu e por que a União Soviética entrou em colapso. A outra experiência negativa que o Partido Comunista Chinês estuda para evitar exatamente cair numa armadilha histórica é o que aconteceu com o Japão. Aí eu me refiro ao plano econômico. Sobretudo as 2 décadas, a partir dos anos 90, são conhecidas como as décadas da estagnação do Japão. A tal ponto que, em 2010, a China ultrapassa o Japão e se transforma na segunda maior economia do planeta, logo depois dos Estados Unidos. Qual é o motivo básico da estagnação da economia japonesa? O crescimento acelerado do Japão nos anos 80 levou à criação de bolhas especulativas no mercado acionário, levou a bolhas especulativas no mercado imobiliário. Bolhas especulativas que geram, portanto, uma distorção no preço desses ativos, que ficam artificialmente muito elevados. E em algum momento o mercado vai dizer, peraí, essa ação não tem esse valor todo, esse imóvel não tem esse valor todo. Quando os preços caem, isso é o chamado estouro das bolhas. E isso tem uma repercussão deletéria e muito séria nas economias, vide o caso japonês. Então, nós vivemos hoje 40 anos de reformas na China, que são responsáveis, a meu ver, por serem pioneiras e precursoras de todo esse movimento tectônico que movimenta o século XXI. Eu vou lembrar os vetores que, para mim, são fundamentais para redesenhar o período histórico que a gente vive em comparação com o século passado. Nós temos o avanço da economia de mercado, nós temos o avanço impressionante da urbanização, nós temos esse personagem que nunca teve a pujança numérica que tem hoje, que é a classe média global. E acrescentem, por último, a revolução tecnológica. Essa é a equação, a meu ver, que define o século XXI, e a China é um exemplo clássico e importante de como essas mudanças transformam o cenário internacional. Você falou que dificilmente a gente vai ver a China superando a hegemonia norte-americana nesse século XXI. Contudo, a gente observa atualmente, isso já há alguns anos, algumas décadas, o declínio de algumas instituições multilaterais fundadas no pós-guerra pelos Estados Unidos. A OMC é um exemplo disso. Então, isso já não seria um indício de que há o surgimento, talvez, de um novo sistema hegemônico, ou pelo menos que a gente está observando a coexistência de 2 sistemas hegemônicos? E a segunda pergunta é a importância do papel indutor do Estado nessa economia de mercado, sobretudo no que se refere ao desenvolvimento tecnológico. Eu não arriscaria dizer que a hegemonia norte-americana não será superada ao longo do século XX. Eu não arriscaria nem colocar algo do ponto de vista cronológico. O
que eu arriscaria dizer, e eu procurei colocar dessa forma, é que num futuro previsível, que é um conceito bastante amplo, eu não imagino os Estados Unidos sendo ultrapassados pela China do ponto de vista da hegemonia política, econômica e militar. Agora, a história é determinante no sentido de mostrar que todas as hegemonias tiveram começo, meio e fim. Não houve um único império na história da humanidade que conseguiu manter a sua superioridade, a sua hegemonia por um período indefinido, ou seja, todos os impérios, e eu estou usando aqui, me referindo aos Estados Unidos, império de uma maneira metafórica. Os Estados Unidos não são um império como foram o Império Britânico, ou o Império Otomano, ou o Império Britânico. Mas os Estados Unidos, sim, são a potência hegemônica, pelo menos desde o fim da Segunda Guerra Mundial, e, claro, as estruturas que ajudaram a moldar e consolidar essa hegemonia americana, elas, sem dúvida nenhuma, vão perdendo força. E um outro aspecto que eu gostaria de enfatizar é que talvez nenhum especialista, ou poucos especialistas, previram que a China, em apenas 40 anos de reformas, já teria condições de efetivamente colocar em xeque a hegemonia norte-americana. Se a gente pensar, e essa é uma frase de Vladimir Putin, quem vai dominar o século XXI é quem dominará a inteligência artificial. Basta ver os avanços que a China tem feito no domínio e na expansão das tecnologias e das inovações voltadas para a inteligência artificial. Então, poucos previram que, se é que alguém foi tão assertivo, que em 40 anos de reformas, a China conseguiria dar esse salto gigantesco, não apenas, como desejava Deng Xiaoping, matar o rato da pobreza e do isolamento, mas em 40 anos a China foi além disso, com a capacidade de colocar em xeque, ou pelo menos já apresentar a mais desafiadora possibilidade de substituição a um cenário hegemônico norte-americano que, repito, não podemos efetivamente cravar uma data, um momento para que isso aconteça. Sobre a importância e a presença do Estado chinês no desenvolvimento tecnológico. É importante ressaltar que a China desenvolveu um modelo econômico que, com todas as suas peculiaridades, permitiu um desenvolvimento gigantesco da iniciativa privada, mas com uma importante sombra do poder estatal. Ou seja, o governo chinês, ele é, ainda que não esteja muitas vezes diretamente envolvido numa determinada empresa, ele é um agente que tem uma gigantesca capacidade de influenciar os rumos do capitalismo, se é que a gente pode usar essa expressão, ou das opções da economia de mercado chinesa. E a gente observou, no período de Xi Jinping, em alguns momentos, o Estado chinês até aumentando um pouco a sua participação na área da tecnologia, como uma clara sinalização de o quanto é importante na estratégia atual do governo chinês o investimento, o desenvolvimento e a capacidade, em alguns momentos, de controlar, no que for possível, esse desenvolvimento tecnológico. O Gustavo te pergunta se é possível destacar as principais mudanças culturais ao longo do processo de modernização da China. É possível identificar um esforço para captar, pensar e refletir sobre uma nova identidade nacional? O Partido Comunista tem deixado claro, ao longo dos últimos anos, a sua intenção em impedir o que ele chamaria de uma excessiva ocidentalização do país, do ponto de vista cultural e de costumes. Ou seja, se nos tempos de Mao Tse-tung, o combustível ideológico, ou a narrativa que movia o Partido Comunista era a construção de um suposto paraíso proletário na Terra,
essa ideia, essa mola mestra deixou de existir a partir da introdução de uma sociedade em que você já tem diferenças sociais que não lembram a ideia da ortodoxia marxista-leninista. Qual é, portanto, o combustível ideológico dessa decolagem chinesa? A ideia básica que norteia o Partido Comunista é a ideia de que a China, abro aspas, tem de voltar ao lugar de onde ela nunca deveria ter saído, fecho aspas. Que lugar seria esse? Durante a maior parte da sua trajetória histórica, a China foi ou o principal centro de desenvolvimento cultural e científico do planeta, ou um dos principais. Se nós formos listar aqui as inúmeras contribuições chinesas à civilização, nós vamos falar de papel, fogos de artifício, bússola, nós vamos falar da medicina tradicional chinesa, nós vamos falar dos fogos de artifício, nós vamos falar de uma série de questões, por exemplo, a porcelana. Como é que se diz porcelana em inglês? China. Então, ao longo da história, a China esteve à frente de outras civilizações do ponto de vista da sua capacidade de inovação. A partir do século, sobretudo 18 e 19, é que o país, por uma série de motivos, entra num processo de decadência que contrasta justamente com a ascensão das grandes potências europeias, essas impulsionadas pela Revolução Industrial. Então, ao longo dessa história milenar, a China foi construindo uma percepção sinocentrista de mundo, o império do meio. O que o Partido Comunista hoje advoga, ainda que não com essas palavras claras, é de que sua missão histórica não é mais construir a sociedade que seja um paraíso proletário, mas que a sua missão histórica é fazer com que a China recupere, no cenário internacional, o protagonismo. E, portanto, é a ideia de que a China volte a ser uma potência global, como foi em boa parte da sua história milenar. Hoje você começa a observar na China uma série de tendências de comportamento, de moda, que são oriundas de outros países. Mas a China também começa a ditar moda e ditar tendências fora do país. A gente começa a ter, por exemplo, um fenômeno que é o aplicativo conhecido por WeChat, que é hoje, se não o aplicativo com o maior número de usuários do planeta, um dos. O governo chinês, e isso tem ficado muito claro no atual período Xi Jinping, tem recuperado uma figura histórica que foi vilipendiada e condenada no período do maoísmo, que é a figura de Confúcio. Confúcio, um pensador, um filósofo chinês que viveu mais ou menos 500 a.C. e que, com o seu pensamento, acabou criando uma matriz ideológica que influenciou não apenas os rumos da sociedade chinesa, influenciou os rumos de várias sociedades orientais, que a gente diz sociedade de matrizes confucionistas. China, Japão, Camboja e várias outras daquela região. Hoje, você entra em qualquer livraria da China e haverá prateleiras dedicadas ao pensamento de Confúcio, na ideia da recuperação de uma identidade nacional histórica. Ou seja, se para Mao Tse-tung, Confúcio era símbolo da China feudal e atrasada, para o Partido Comunista hoje, Confúcio significa a recuperação de uma identidade histórica nacional chinesa importante nessa decolagem do século XXI. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube. Não é possível dizer que a China é um país ex-comunista se quem governa a China é o Partido Comunista. Ou seja, a diferença está na compreensão do que significa o comunismo a partir das opções feitas pelo maior partido comunista do mundo
depois do choque representado pela visão de Deng Xiaoping.